corte transverso no montante do recurso financeiro. Claro, quanto a isso, não há quem possa divergir dessa afirmação. Também vamos concordar que o contingenciamento, se ele se estende até 31/12 e ele não é coberto pelo financeiro, essa diferença também significa corte. É o que aconteceu, por exemplo, em 2014, 2015. Aí nós temos o típico fenômeno do corte pela não execução plena do orçamento. Verdade. Em 2016, o que é que nós conseguimos fazer? A execução plena do orçamento, tanto do capital quanto do custeio. Em 2017, nós estamos, faltam 4 meses, nós estamos com 75% da execução. Então, faltam 4 meses ainda. A batalha dos reitores é para que nesses 4 meses a execução seja plena, que haja a liberação dos limites dos desempenhos e que haja o aporte do financeiro para chegar em 31/12 com o mesmo quadro de 2016. O prejuízo vai se manter daí no primeiro aspecto, que é a não atualização do orçamento em relação à inflação. Perfeito. Nós nos manifestamos, como disse antes, por meio da Andifes. A Andifes se manifesta, os reitores se manifestam. Essa nota que está colocada aqui, ela é bem clara em relação à política de cortes que o governo federal está fazendo, especialmente no nosso caso, atenção ao MCT e ao MEC. E em relação específica a isso, o Sérgio propôs, eu não sei se a Câmara aprovou, a Câmara de Pós-Graduação tem uma resolução específica sobre as bolsas, que deve ser aprovado pela Câmara. A Câmara, remetendo ao Conselho Universitário, nós passaremos ao Conselho para a posição oficial, assim como a nota da Andifes vai ser levada também ao Conselho. Ótimo. Em relação às emendas parlamentares, nós conseguimos 10 milhões de emendas esse ano, 10,5. Nós perdemos para a Federal do Rio de Janeiro só. Nós temos 16 federais e 3 senadores. O Rio de Janeiro tem, sei lá, 40, 50 parlamentares. E o pedido foi equânime. Nós fomos em todos os 16 deputados e nos 3 senadores e pedimos emendas para a educação, para a UFSC. Desde o Décio Lima até o Pedro Kizai, que são do PT, até o João Rodrigues, que é do PSD, passando pelo Boeira, que é do PP, e pela Carmen Zanotto, que é do PPS, e Paulo Bauer, que é do PSDB. E o Jorginho Melo, que é do PR. Não teve corte em relação a qualquer dos parlamentares. Nós pedimos para todos. Uma parte deu, a outra parte não deu. E aí tu tens alguns fenômenos, por exemplo, o Esperidião, que é do PP, ele deu uma emenda boa de 600 mil, foi lá e votou contra o Temer. A Carmen Zanotto, que é do PPS, deu uma emenda boa também, foi lá e votou contra o Temer. Quem mais que votou? O Jorginho votou contra o Temer. O Pedro Kizai e o Décio Lima votaram contra o Temer. O Jorge Boeira votou contra o Temer. Então, o pessoal votou contra o Temer. Deu aí, as emendas foram destinadas para nós. Alguns outros parlamentares, o Celso Maldani, lá de Chapecó, deu a emenda e votou a favor do Temer. Então não teve muita distinção. Nós pedimos para todo mundo. Em 2018 agora, começa agora em outubro nós começamos novamente o crédito pelos corretores de Brasília para buscar recursos de 2018. Nós vamos atrás das emendas, sem dúvida nenhuma. Emenda é uma fonte de recurso. Emenda individual, que é impositiva, é obrigado. Mesmo que o governo federal corte, por exemplo, a emenda do Esperidião, porque ele, eventualmente, sei lá por quê, mas ela é impositiva. Ela vem em 17, ou ela vem em 18, ou ela vem em 19. Não tem como não ser paga. Isso é importante. A emenda é uma boa fonte. Mas eu quero a atenção de vocês para outra questão, que é a questão do pagamento na pós-graduação. Acho que é o seguinte, quando a gente fala, a gente tem que falar as coisas como elas são verdadeiras. Tu não pode dizer assim, porque o reitor foi lá e convenceu o Esperidião a votar a favor do ensino pago na pós-graduação. Não. Vou me meter nesse aspecto. Peço
uma atenção de vocês, porque isso é importante. E aí teve uma manifestação, não sei se foi pelo site da APG, teve manifestação pelo UFSC Esquerda, teve várias manifestações nesse sentido. Olha só que reitor ridículo defendendo o ensino pago na pós-graduação. Porque o Esperidião falou, né? Eu votei aqui na Câmara, porque a decisão estava para ser votada na Câmara. Eu votei porque o reitor da Federal de Santa Catarina pediu que eu votasse a favor. É evidente que eu pedi para votar a favor. Pedi para a bancada todinha votar a favor naquilo que estava sendo, que estava em pauta na Câmara dos Deputados. A Câmara derrubou, era uma emenda constitucional. Teve uma mudança de conjuntura, essa emenda veio da época da presidente Dilma. Como teve a mudança da presidência, a parte dos parlamentares do PT, do PCdoB e do PDT, que no primeiro turno eram base da presidente Dilma, que tinham votado pela emenda constitucional, agora, com o governo Temer, essa parte votou contra a emenda, e aí faltaram os votos suficientes para aprovação. Mas o Supremo Tribunal estava na pauta do Supremo, que é menos de um mês depois, a matéria entrou na pauta do Supremo, o Supremo validou a cobrança da mensalidade. Aí que está o detalhe, na especialização. Não estamos falando em cobrar mensalidade no mestrado, doutorado, no MINT, no TINT, no profissional. Isso é importante. É importante isso. Deixar absolutamente claro. É? Eu acho que não. Acho que não pode entrar. Eu sou a favor da cobrança da especialização. Paga. Especialização, paga. O sujeito quer fazer especialização, ele vai pagar. Nós não vamos fazer especialização de graça. É isso que o Supremo decidiu. Nossa posição é bem clara. Na campanha eu defendi isso o tempo todo e vou continuar defendendo. As políticas de especialização que são de formação de docentes, ou na área de saúde pública, que são aquelas ofertadas gratuitamente pelo MEC e pelo Ministério da Saúde, elas permanecem, elas continuam. São políticas de formação, essas não são cobradas. As especializações de aprimoramento profissional dos profissionais que saem daqui, vão se especializar para ir para o mercado, nós não temos obrigação nenhuma de dar de graça e não vamos dar. Mas nem pensa que o sujeito vai se formar em direito aqui e vai ter uma especialização em direito tributário para se capacitar para o mercado de graça, pela Universidade Federal. Não vai fazer. Quem é contra a especialização, fortemente contra a especialização, e derrubou a emenda constitucional, essa na Câmara, são as particulares. Na medida que a Federal não dê, ou não oferte a especialização, o CESUS, que é o Unisul, a Fundação Getúlio Vargas, a Univag, as particulares dominam o mercado das especializações. E é interessante ter a Federal de fora. Ótimo. Com a decisão do Supremo agora, que validou a possibilidade de ter cobrança da especialização, por isso que eu quero deixar claro, não fala objetivamente a pós-graduação e especialização. Porque senão dá a impressão que nós estamos defendendo a cobrança no mestrado acadêmico, ou no profissional, ou no doutorado. E não é verdade isso. Não é verdade. Nós estamos defendendo como o Supremo definiu a cobrança das especializações. E aí estamos refazendo a resolução, deve entrar na Câmara de pós-graduação esse mês ainda, nós vamos atualizar a nossa resolução, para se adequar a esse novo momento. Sim. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma fala? Então, pessoal, meu nome é Bruna. Eu queria, na verdade, ser bem objetiva, né? Acho que nosso debate aqui está bastante claro, né? As pós-graduandas, os pós-graduandos que vieram aqui falar, a professora Célia, né? Trouxeram elementos fundamentais para a gente, né, pensar, né, nas nossas estratégias e no nosso, não só no nosso posicionamento, né? Mas como que a gente vai enfrentar essa conjuntura, né? Nós, pós-graduandos e pós-graduandos. O que a gente está exigindo aqui é como a UFSC vai se posicionar. Então, não faz sentido, né, a gente trazer uma moção para a gente assinar, sendo que a gente já tem esse posicionamento que foi tirado em Assembleia também. Né? Que a gente, com certeza, vai submeter ao ANDES, vai submeter às entidades de luta aqui dessa universidade. A questão é que a gente está pedindo da UFSC um compromisso.
E esse compromisso não é só uma carta pública para sair pelo Brasil, né, junto com a Andifes, que é muito importante, né, reconhecemos que é muito importante essa carta. A questão é, a gente pede um posicionamento, um compromisso com nós pós-graduandos e pós-graduandas dessa universidade. Né? A gente não está aqui só para discutir, ok, né, sabemos a posição de cada um. A gente pede um compromisso que é fundamental para a gente continuar seguindo, né, nas nossas pesquisas, no nosso processo aí na pós-graduação. Mais alguém gostaria de se inscrever para a fala? Na verdade, Tinha bastante tempo, gente. Desculpa. Assim, né, na verdade, a proposta, então, é que a gente insiste, né, na assinatura da reitoria dessa nossa moção e que se leve para o Conselho Universitário também essa moção, porque pensando que é um documento daqui dessa universidade, né? A nossa posição da administração do SEG na pró-reitoria é de absoluta defesa da nossa pós-graduação e dos nossos pós-graduandos, não só na política de bolsa, mas na política de professores de educação. Esse compromisso é 100%. Só que não pode ser um compromisso retórico, né? Então a questão nossa é não cortar bolsa, é fazer a execução da melhor forma possível, sem que haja prejuízo. Nós vamos submeter ao Conselho essa segunda parte, eu não vou assinar do jeito que está, já disse, não vou assinar, não assino nota de espécie, assim, já veio nota do sindicato, já veio nota do PCE, já veio nota da AND, já veio nota da PUSCA. O que a gente faz é remeter para o Conselho Universitário. Eu vou remeter a nota que a Andifes nos enviou, que é uma nota absolutamente clara em relação à conjuntura, em relação aos problemas relacionados à execução dos orçamentos nas federais. Vou fazer. Nós recebemos essa moção aqui da PG, vou considerar como uma moção entregue pela PG, uma entidade formal que nos colocou o documento na mão. Quando eu enviar para colocar na pauta o reitor encaminhando a nota que veio da Andifes, o reitor propõe que o Conselho Universitário debata a nota que veio da APG. Isso eu posso fazer sem problema nenhum. O Conselho Universitário vai ter uma nota da Andifes, vai ter uma nota do Conselho Vota. Lá tem a representação dos técnicos, dos docentes, tem a representação estudantil, tem 2 votos da APG, faz a defesa durante o Conselho e o Conselho decide. Esse compromisso eu assumo com vocês. Vocês têm que entender que eu não posso assinar nota, né? Eu, reitor, Cancereiro, fora Temer. Não é assim que funciona. Reitor nenhum faz isso, nem o Roberto faz isso na Federal do Rio. Não, Sério? complementar depois a gente passa. Depois posso passar para pedir essa apresentação aqui, ainda tem mais alguns detalhes do orçamento ali. Mas eu acho que é interessante, vocês estão pedindo esse posicionamento. Nós temos um posicionamento institucional, mas é importante entender o seguinte, eu coloquei ali, deixei muito claro, nós perdemos 50% dos orçamentos de custeio. Os cursos que começaram em 2015, ganharam 2 bolsas novas em 2015, nenhuma em 2016, nenhuma em 2017, não tem perspectiva de ganhar nenhuma em 2018. Está tendo um corte violento, mas não somos, obviamente, nem favoráveis, nem somos conformados com isso. Nós só temos pouca margem de manobra, pouca capacidade de pressionar. Nós estamos fazendo as pressões institucionais que podemos. Nós sentamos junto com a CAPES, nós pedimos aumento de bolsas, pedimos aumento de recurso, através do Fórum de Pró-Reitores, que já se posicionou contra os cortes do CNPq, que tem se posicionado junto à CAPES para manter a política de bolsas. Esse é o nosso papel, de fazer isso. Nós somos defensores disso. Da mesma maneira, temos deixado claro,
Também concordo com a cobrança dos cursos de especialização. Isso nada tem a ver com mestrados profissionais, acadêmicos, doutorados, não tem nada a ver com isso. A universidade oferece cursos que não são regulares para a formação do mercado, cobra por isso. E eu sou defensor de que a taxa de arrecadação desses cursos sirva para financiar o estrito senso. O lato senso financia o estrito senso, o mercado funciona e o setor público, na medida em que isso for possível. Todo o aporte de dinheiro que chegar aqui, para mim, é importante. Ele não é um dinheiro ilegal. Vocês podem considerar ilegítimo, nós não consideramos ilegítimo. O nosso papel é ampliar, manter o papel da pós-graduação funcionando a todo vapor. Nós fazemos um esforço grande junto aos professores, para que eles continuem publicando, para que eles continuem ensinando, para que a gente consiga mudar as nossas notas, melhorar os conceitos de pós-graduação, arrecadar mais recursos e retransferir isso. Eu trabalhei na pós-graduação entre 2004 e 2008, fui pró-reitor junto. O convênio era outro. O dinheiro vinha inteirinho para a pró-reitoria e nós fazíamos a política de distribuição de recursos. Nós gastamos 98% dos recursos com o programa de pós-graduação e só 2% para a pró-reitoria. Todo o dinheiro era redistribuído praticamente. Hoje nós não temos mais condições de fazer isso, mas a lógica continua a mesma. Financiar os programas, financiar os estudantes na medida do possível. Nós vamos ter outro corte esse ano importante. Nesse ano agora nós tivemos R$300 mil para financiar participação de estudantes de pós-graduação em congresso. Isso vai diminuir para metade no ano que vem. Não tem recurso, não tem de onde tirar esse recurso. Pode ser que eles saiam dos cursos de especialização pagos, se a gente conseguir instalar esses cursos. Pode ser que não saiam do lugar nenhum. Esse dinheiro é CAPES, mas só que nós estávamos aproveitando recursos não gastos nos anos anteriores, que acabou agora. Como teve o corte de 50%, ele vai se manifestar em 2018. Então essa é a posição. Nós não somos adversários, nós somos aliados. Certo? E a nossa capacidade de pressão é muito menor do que aquela que nós gostaríamos que fosse. As pesquisas mostram que 2% da população acha o governo deles muito bom. Eu não conheço ninguém desses 2%, porque eu acho que eu não conheço ninguém que seja tão rico o suficiente nas minhas relações pessoais, porque só essas pessoas devem achar o governo muito bom. Pessoas que se beneficiam do estado de coisas que nós temos aqui. Porque eu não me beneficio disso como professor, pelo contrário, estou com minha aposentadoria em risco. Planejei a minha vida inteira para um determinado final de vida que não vai acontecer. Não sou eu que me beneficio disso. Nem como pró-reitor, nem como professor, nem como cidadão. Como vocês também não. Eu acho que é importante colocar nesses patamares. Bom, é agora 16 horas e 40 minutos, ainda temos tempo para fala, então a professora Sânia quer falar antes e depois... Em primeiro lugar, desculpa por falar novamente, né? Não gosto de fazer isso, mas é que a questão da cobrança nos cursos de especialização eu gostaria de mencionar, né? Vou sair daqui engasgada, porque veja, algumas coisas, né? Primeiro, a visão de pós-graduação, os que eu defendo, que eu tenho, é uma visão orgânica, ou seja, que nós pensamos especialização, mestrado e doutorado. Ainda que, claro, né, um certo período da história das universidades se trabalhou mais na formação em termos de especialização. Depois, né, a gente caminhou para os mestrados e doutorados, mas ainda assim os cursos de especialização têm um papel bastante importante, né, principalmente de formação, capacitação de profissionais na área da educação que eu atuo, por exemplo, é extremamente importante, né, de capacitação dos professores. Então, a primeira questão é essa, uma visão de totalidade, né, da universidade e da pós-graduação. Segundo lugar, eu penso que a cobrança de mensalidade na especialização, ela causa vários problemas e mascara muitos outros. Primeiro, nós temos observado claramente que é uma forma de complementação de renda para os professores e
diversos cursos, eu já fui da Câmara de Pós-Graduação, fui coordenadora da pós-graduação em educação, eu já vi aqui nessa sala coordenadores de pós-graduação trazendo uma realidade, um conjunto de professores envolvido nas especializações e que passa a se afastar da pós-graduação estrito sensu, né, que é um trabalho gigantesco, né, de orientação, de aula, de produção, enfim, né, de milhões de coisas e sem remuneração alguma, né? Então passa a canalizar o seu tempo e as suas energias para a especialização. Esse eu acho que é um problema sério. Um outro problema sério é, por meio das especializações, como o professor Sérgio acho que colocou, né, você tem uma forma indireta de, inclusive, financiar a pós-graduação estrito sensu. Imediatamente é uma solução, mas é uma solução que é um problema, né? Ou seja, porque daí você cria dentro da universidade possibilidades, né, via privatização de funcionamento da universidade pública, que de alguma forma mascara, né, os próprios problemas que estão aqui afligindo a gente. Então, são soluções? São, mas são soluções que acho que viram problema também, né? Enfim, então são vários problemas aí colocados, né? Eu acho que a gente precisa debater mais sobre isso, né? Sobre o papel da especialização dentro da universidade, não como algo adensado, um apêndice, né? Mas como política de pós-graduação na universidade pública. Uma outra questão é que agora sim, eu acho que no debate vocês começaram mais a expor assim, olha, tem problema, os recursos para apoiar eventos, nós vamos ter que cortar para metade, as bolsas não houve ampliação, enfim, que parecia uma normalidade, sabe? Olha, não, todo ano é assim, é contingenciado, mas até chegar ao final do ano o dinheiro é liberado, o ano passado nós conseguimos cumprir tudo. Eu fico pensando, se a situação fosse de normalidade, a Andifes não tinha lançado uma nota dessa. Eu não sei, a minha memória não é muito boa, mas eu não lembro da Andifes lançar uma nota assim tão enfática como essa nos últimos anos, assim, né? O que mostra que a coisa não está tão normal assim, né? Bom, o que se espera da UFSC, né? O Sérgio, né, acabou de falar assim, olha, nossa capacidade é essa. Eu acho que a capacidade é muito maior, viu? É muito maior, tem que fazer barulho, tem que... Não é possível que a gente fique nessa passividade diante do que está acontecendo, sabe? Alguém falou aqui, chamar a coletiva de imprensa, denunciar, né? Eu sei que vocês fazem um trabalho, tá aí com os deputados, com os senadores, mas assim, a gente precisa trazer a opinião pública, a gente precisa discutir o que está se passando, né? Enfim, a gente precisa preservar minimamente, né, no interior desse estado aqui, a condição de continuar enviando seus filhos à Universidade Pública Federal, que está completamente ameaçada, todo dia, né? Você liga o jornal, a televisão, não, o governo não tem mais condição, né, de ficar, vou concluir, de ficar mantendo uma universidade, quem está lá é quem pode pagar, é um custo para a universidade, todo dia tem colunas e colunas sobre isso. Eu acho que tem que ter colunas e colunas contrapondo isso, né? Ou seja, defendendo, mostrando que aqui dentro tem classe trabalhadora. Eu, particularmente, nunca teria condições de estar aqui, de ser professora hoje, sou do interior aqui de Uruçanga, sem ter tido universidade pública, sem ter tido bolsa para fazer mestrado e doutorado, em hipótese alguma. Então, a gente tem muita gente aqui que depende da gratuidade, das bolsas, a gente precisa preservar isso. Bom, vou tentar ser bastante objetiva, até porque minha fala vai muito no sentido do que a professora Célia acabou de falar. Eu acho que é importante marcar que, de alguma maneira, eu, como pós-graduanda da UFSC, me sinto um pouco menos chateada ao sair dessa audiência por saber que está gravado que o magnífico reitor subscreve de modo tão irrestrito a nota da Andifes, que, como a professora Célia ressaltou, é uma nota que, do meu ponto de vista, não deixa nenhuma dúvida em relação à gravidade e ao limite do momento que a gente está vivendo nessa conjuntura. E
tendo essa parte, de alguma maneira, contemplada, eu não consigo também deixar de expressar a minha incompreensão em relação a essa subscrição e a posterior, aqui nessa reunião, declaração de defesa dos cursos pagos de especialização. Me parece um contrassenso de um tamanho, o senhor me perdoe, que eu não consigo compreender. E aí eu quero reforçar que a nota, a moção que a APG apresenta, é uma moção que não deixa dúvida do ethos de universidade que a gente está aqui em defesa e desejando encontrar uma reitoria que fizesse coro a essa defesa. É uma defesa radicalmente a favor da universidade pública, estatal, gratuita e socialmente referenciada. E essa defesa não tem como dialogar com cursos de especialização pagos, que vão estar matizados pelo interesse do mercado. Essas coisas não são combináveis, gente. Eu só queria aqui expressar a minha indignação com essa defesa tão explícita por algo que é o oposto do que eu compreendo que esse auditório aqui defende como universidade pública que precisa continuar existindo no Brasil. Mais uma fala então e depois a gente permite a resposta. Eu também não gosto de falar de novo, mas o que a professora falou sobre editoriais, eu gosto de dar nome aos bois, né? Lá em Belém do Pará a gente faz assim. Então, o primeiro editorial do Globo, logo após a saída da Dilma, abre aspas. A crise força ao final do injusto ensino superior gratuito. Então, a gente vê quem quer desmontar a universidade pública nesse país, porque quer e para que quer. Eu sou preta de Belém do Pará. Meu pai é um imigrante japonês que chegou aqui trabalhando nesse estado de semi-escravidão. Se não fosse pelas políticas públicas que não tem nada a ver com o PMDB nem com o PSDB, eu não estaria aqui hoje. Então a gente sabe quem eles não querem que chegue aqui, quem eles não querem que fique aqui. Mas a gente vai ficar, se a UFSC não se posicionar enquanto reitoria para chamar, porque eu concordo com a professora, a gente tem a capacidade de mobilizar a opinião pública sim. Então, que a gente faça isso enquanto APG e enquanto indivíduos, porque essa luta eles não vão ganhar. Isso pode ter certeza. Obrigada. Ultimamente está bem legal a cobertura que as federais têm recebido do Jornal Nacional, da Globo, é como se nós estivéssemos juntos desde sempre. A mídia golpista agora está finalmente do nosso lado. Nós saudamos essa divulgação. Nunca tivemos tanta divulgação do Jornal Nacional, do Jornal Globo, do portal G1, da crise da universidade. Excelente. Que continue assim. Mas é fácil entender. Se você pega a sua fala e tira o nome da pessoa e bota um texto sem autoria, ela é subscrita pela direção da CESUSC, da Fundação Getúlio Vargas, das faculdades particulares, que vão dizer exatamente isso. A função da universidade pública e gratuita é fornecer pós-graduação em todos os níveis de graça. Vamos dizer a mesma coisa. Esse discurso, essa argumentação, ela vem da ANES, historicamente a ANES tem defendido isso, que não se cobrem das especializações. Não há nada de ilegal em relação à cobrança. Ela não contraria a universidade pública e gratuita, porque a especialização, nesse sentido, ela não é irregular. Não haveria, olha o equívoco, olha a ingenuidade por trás de uma bandeira. Todo o mercado, eu cito como exemplo as particulares aqui de Santa Catarina, nos últimos 3 anos, onde a tese da não cobrança ganhou respaldo institucional nessa universidade, o mercado de especializações cresceu de forma gigantesca no estado aqui, Santa Catarina.
todo ele controlado pelas particulares.